Irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 18. Segunda Timóteo 4, do 6 ao 18. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais rápido, o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Até o 17 e 18. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, Paulo estava preso nesse texto. A segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve antes da sua morte. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, que chegaram até hoje. Essa é a última. Ele está na segunda cadeia, na segunda prisão, aonde vai levá-lo à morte. Nesse tempo, Roma pegou fogo. E de mais ou menos 14 bairros, só 4 não queimaram. E os maiores moradores desses 4 bairros eram judeus e cristãos. Nero, o imperador da época, por causa disso, culpou os cristãos que tivessem colocado fogo. E Paulo, como tivesse sido o mandante de tudo. E Paulo está falando aqui, irmãos, que ele, na sua defesa, ninguém se apresentou para defendê-lo. Nenhum se levantou. E por isso ele foi condenado à morte. Nesse texto, e hoje, eu quero falar com vocês, ainda no mês da família, mas eu quero falar com vocês sobre a família da fé. A família da fé. Somos nós. E como toda boa família, tem o que aqui também? Problemas, discussões, bate-bocas. Eu quero apresentar pela vida de Paulo alguns desses eventos, aonde nós passamos por problemas, por dificuldades, e ao invés de recebermos uma palavra de apoio e de amor, muitas vezes recebemos uma palavra de morte, de dor. Somos negligenciados, somos deixados de lado. Paulo, ele foi tratado como um criminoso. Isso está no capítulo 2, versículo 9. Bota aí, por favor. Hoje eu não vou passear com vocês por outros livros, vamos ficar só nesse.
no capítulo 2, versículo 9, Paulo vai começar a falar com Timóteo. E o que acontece? Timóteo começou a se envergonhar de Paulo. Paulo agora é um criminoso. Hoje se fala de fake news, mas aquela foi talvez a maior de todas. Falou que Paulo foi o grande mandante do incêndio de Roma. Então, aonde chegava o nome de Paulo, ele agora era mal visto. As pessoas se envergonhavam de falar que conheciam Paulo. E Timóteo estava sofrendo com isso também. Timóteo era um filho na fé para Paulo. Olha que Paulo escreve aqui, no versículo 9 do capítulo 2. É por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Presta atenção aqui. No meio da família da fé, no meio da caminhada cristã, nós vamos sofrer por causa do nosso Deus. Em alguns momentos também poderemos sofrer por causa dos nossos irmãos. Mas a grande questão é que a palavra de Deus nunca estará algemada. Nós podemos ser presos, podemos ser torturados, podemos ser desanimados dentro da própria igreja, podemos receber uma palavra contrária, mas a palavra de Deus, ela não está amarrada. E aonde você estiver, você pode proclamar esse evangelho. E, inclusive, dentro da igreja, o evangelho tem que ser pregado, porque nem todos que se assentam aqui são salvos, nem todos que estão aqui são da família da fé, e nem todos aqueles que promovem o evangelho serão salvos ou são reconhecidos por Deus. E no último dia, Jesus vai mandar se afastar dele, porque não os conhece. Aqui dentro, irmãos, tem salvos e não salvos. Mas a igreja de Cristo é composta pelos irmãos em Cristo, os filhos de Deus, aqueles que foram revestidos pelo sangue do Cordeiro. Mas até mesmo entre esses, há desavenças, há problemas, há brigas. E a gente tem que conseguir tratar como uma grande família. A grande família da fé. Irmãos, você pode estar desanimado, você pode estar passando pelo problema, pela dificuldade, você pode estar enfrentando o que for, a palavra de Deus tem que continuar fluindo da sua boca. A palavra de Deus não está algemada às nossas situações. A palavra de Deus não está presa pelos nossos problemas. Não é porque alguém falou mal de mim ou me persegue que eu tenho que cerrar os meus lábios e não falar da palavra de Deus. Pelo contrário, nós vamos orar por aquele que nos persegue. Nós vamos amar. Nós vamos dar amor enquanto estaremos recebendo ódio muitas vezes. Porque o que as pessoas fazem contra nós caracteriza quem elas são. E o que nós fazemos caracteriza quem nós somos. Quem nós somos. Quem é você? Se você é filho de Deus, não deixe as situações, as circunstâncias moldar o teu comportamento. Porque quem molda o nosso comportamento é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, através da palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e de prática. A palavra de Deus não está algemada. Ela não pode ser interrompida. Paulo estava preso. Paulo foi abandonado. Paulo foi humilhado. O seu nome foi colocado na lama. E Paulo está escrevendo, se preocupando com o seu filho na fé. E aí, acontecem os problemas e nós esquecemos de Deus. Paramos de ir para a igreja. Não proclamamos o Evangelho. E outros, como irmãos e grande família, ao invés de estender a mão e levantar o caído, acusamos mais, apontamos o dedo. Colocamos mais peso sobre ele. Capítulo 1, versículo 15.
Paulo agora começa a descrever que todos estão o abandonando, inclusive as igrejas, e da grande maioria que ele fundou. O texto vai dizer para a gente assim: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Só o 15. Irmãos, igrejas que Paulo plantou, igrejas que Paulo se empenhou. Na primeira prisão de Paulo, teve muita influência de Éfeso, os judeus de Éfeso. Da segunda prisão, tem a influência do imperador romano. E Paulo sabia que ele iria morrer. Ele está sendo conduzido, sabendo que no caminho ele iria passar por problemas, por dificuldades, por dores e a morte. Ele não foi enganado. Por onde ele ia, a mensagem do Senhor vinha falando que ele iria sofrer muito e iria morrer. E se você pegar o histórico, o currículo de sofrimento de Paulo, é incrível. Aquele homem tinha tudo para desanimar. Aquele homem tinha tudo para esquecer das igrejas, esquecer do evangelho e viver a vida dele. No texto que nós lemos, o texto principal dessa manhã, nós vimos que teve um ferreiro que fez coisas contra Paulo. E Paulo fala assim: Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. E nós ficamos assim, ó, eu quero ver o sofrimento dele, que o sofrimento dele vai ter sabor de mel na minha vida. Devemos tomar cuidado. Às vezes queremos o sofrimento do outro. A mágoa, a inimizade, ela é como se você estivesse tomando um veneno, mas esperando que o outro morresse. Nós precisamos perdoar, irmãos. Precisamos perdoar. Uma certa feita, Jesus contou uma parábola, aonde um servo se apresenta ao seu senhor, e esse servo devia 10.000 talentos de ouro. Vocês lembram dessa parábola? E aquele servo foi perdoado. Só que na saída, ele encontra um conservo que o devia 100 denários. E aquele conservo pede para ele perdoar. Ele não perdoa e lança aquele homem na prisão. O Senhor ficou furioso com ele, o colocou na prisão, até que ele cumprisse e pagasse toda a sua dívida. Quanto que vale um talento de ouro? Quanto que vale um talento de ouro? Mais ou menos 350 quilos de ouro é um talento. O cara devia 10.000 talentos. Então você vai pegar 10.000 vezes 350, você vai ter algumas toneladas de ouro. Essa dívida, o que o Senhor está falando ali, ela é uma dívida que é impagável. Quanto que é um denário? Denário é um dia de trabalho braçal. Então, ele foi perdoado por uma dívida impagável, mas não conseguiu perdoar um irmão que lhe devia 100 dias de trabalho. E nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Porque nós fomos perdoados da dívida impagável do nosso pecado. E nós criamos e nutrimos receios, inimizades, mágoas contra o nosso irmão. Isso não é coisa do povo de Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos mudar a nossa postura. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e liberar perdão. Esse perdão vai ser bom para nós individualmente,
Vai ser bom para a pessoa e vai ser bom para a igreja. E isso, irmãos, é importante. Importante. Porque se somos uma grande família, precisamos perdoar. Precisamos perdoar. A fofoca, ela magoa, ela machuca. A fofoca tira pessoas de dentro da igreja. A fofoca traz mal para dentro de nós. Mas precisamos perdoar. E, inclusive, nós oramos já algumas vezes na nossa vida para o Senhor nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos. E se você não sabe quando você fez essa promessa, ou esse pedido, é toda vez que você ora a oração dominical, o Pai Nosso. Agora imagina o Senhor te perdoando como você perdoa. Como que você está? Devemos tomar cuidado, irmãos. Paulo foi abandonado. E nem por isso ele abandonou também. Talvez na caminhada você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir pesado pelos problemas, aflito. Algumas vezes a ansiedade vai vir na tua porta. Mas se você vai deixar entrar ou não, depende da sua postura em Cristo. O que os males, estão fazendo com a sua vida? Eu quero que você enfrente o seu problema. Eu quero que você encare as dificuldades. Eu quero que você vença o grande obstáculo do desânimo. Porque não importa o que esteja acontecendo com você, você ainda vai ter que animar o próximo. Você vai ter que animar o teu irmão na fé. Você vai ter que sustentá-lo na fé. Porque se você está passando por grande tribulação e problema, é porque você tem maturidade para passar por ela. Mas muitas vezes nesse problema e nessa dificuldade, nós nos rebaixamos e queremos ser tratados como crianças. Se o problema chegou no nível alto, é porque você tem um nível alto para resolver. Mas até mesmo pela cultura que vivemos hoje, nós queremos ser os pobres coitados. Queremos que as pessoas tenham pena de nós. E queremos nos mostrar que estamos passando por grande sofrimento. Irmãos, a luta vamos passar o tempo todo. Passamos de luta em luta e também de glória em glória. Quanto maior a luta, maior a vitória. Maior a dependência que nós temos de Deus, porque as nossas forças já foram superadas há muito tempo. Devemos depender de Deus em todas as situações. Devemos orar ao Senhor. Devemos nos entregar a Deus e ainda mais nos entregar aos nossos irmãos. Porque eu estou sofrendo, mas eu consigo passar. Agora eu tenho que empenhar no sofrimento do outro, me preocupar com o outro, mesmo aqui estando doendo. E enfrentar isso, porque o Senhor te deu maturidade. Chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, não é momentos de falsidade. É realmente você sentir o peso e a alegria do outro e estar junto com ele para poder desfrutar das mesmas bênçãos ou compartilhar da tua bênção para quem sofre. Mas qual foi a última vez que você contou as bênçãos que você recebeu? Qual foi a última vez que você começou a olhar, está doendo, estou sofrendo, estou passando pelo problema, mas o Senhor tem sido bom comigo esse tempo todo? Qual foi a última vez? Porque se você não lembrar, irmão, se você não se forçar a isso, na sua cabeça só vai vir os problemas e as dificuldades. Nós começamos a tirar da nossa mente aquilo que pode trazer alegria e esperança para nós. Porque somos bombardeados de informação, somos bombardeados por problemas e dificuldades. E não temos mais tempo de estar junto com o outro.
porque estamos focados somente em nós mesmos. Paulo tinha tudo para abandonar. Tudo. Capítulo 1, versículo 8. Paulo falando a Timóteo: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe da palavra de Deus. Também não se envergonhe de mim, o prisioneiro. Aqui dá a entender que Timóteo estava se envergonhando, ou já estava sentindo vergonha realmente de Paulo. Hoje nós conseguimos olhar com a internet e tudo mais, que é muito fácil você cancelar uma pessoa. E todo mundo fala contra aquela pessoa perde seus patrocínios, perde a sua fonte de renda. Você vê isso o tempo todo. Principalmente quando se fala de uma pauta que não é progressiva ou progressista. Isso veio aqui uma facilidade. Paulo foi cancelado na sua época. Paulo passou por todo o peso do império contra ele. Numa época que cristãos eram presos, era derramado piche sobre ele, era jogado sobre uma lança, eram empalados, e tacava-se fogo para iluminarem tanto o jardim de Nero quanto a cidade. Paulo está vivendo o início do auge do sofrimento. Depois de Paulo, é as feras no Coliseu. É o grande circo de Nero. Os cristãos estão morrendo, estão sendo perseguidos. Paulo está ali preso. E por ser cidadão romano, ele não podia ser condenado à cruz. Ele foi ouvido, ele foi para um julgamento. Mas ninguém se levantou para defendê-lo. Nenhuma igreja, nenhum daqueles que ele pregou o evangelho, nenhum irmão em Cristo teve a ousadia de se levantar para defender Paulo. E por ninguém se levantar, nenhuma testemunha foi a favor dele. Ele foi condenado à morte e foi decapitado. Você está pronto para todo mundo te negar e mesmo assim você ainda está preocupado com o outro? Isso é família, irmãos. É a família. A nossa família natural somos obrigados por linhagem de sangue. A mãe vai continuar sendo mãe, o pai vai continuar sendo pai, os irmãos estão ali. Mas aqui é a família da fé em Cristo. E mesmo quando você for magoado, você tem que perdoar, amar e incentivar aquele que te abandonou. Capítulo 4, vamos voltar. Versículo 16. Só para vocês lembrarem do que eu estou falando. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Todos abandonaram. Aí você vai conversar com o irmão. Não vou mais na igreja. Por quê? Porque ninguém me ligou. Ninguém me visitou. Isso vai acontecer. Vai acontecer várias vezes ao longo da caminhada. Agora, porque o importante não é o que não fizeram por você, mas é o que você faz pelo outro. Ao que você faz pelo outro.
Nós somos a comunidade daqueles que dão, não a comunidade daqueles que recebem. Mais bem-aventurado é dar que receber. Irmãos, vamos fazer mais um culto de jejum. Vou conversar com o conselho sobre a data. Mas vai ser 11 ou 18. Eu gostaria que fosse 11 junto com a igreja perseguida. A gente vai conversar. Mas nesse dia, além do jejum, eu quero fazer uma prática com vocês. Aonde você vai trazer alguma coisa para dar para o seu irmão. Uma coisa aonde você possa estar viciado, uma coisa que o seu coração está nessa coisa, uma coisa que possa estar te afastando de Deus, você vai abrir mão. A maioria deve estar pensando, meu celular vai embora. Mas vai ser somente posses não. Você vai colocar isso diante de Deus. De repente o que você vai poder dar para uma pessoa, Senhor, eu não tenho nada aqui que está me prendendo. Eu não tenho nada aqui que eu estou passando por esse problema. Consegui me libertar. Mas eu também não posso dar muita coisa. De repente o que você vai dar vai ser um bolo, vai ser um almoço. Você vai convidar a pessoa para comer junto com você. Eu quero que você pense da seguinte maneira: você vai vir para dar alguma coisa. Você não vai vir para receber nada. Você vai vir para dar. E vai dar para quem? Eu quero que você ore para Deus te mostrar a pessoa que vai receber aquilo. Aonde você vai comprar um presente, aonde você vai dar o que você pode, aonde você vai se libertar de algo que está te prendendo, o teu coração está naquilo. Deixa Deus te usar e não seja mesquinho nesse momento. Isso não vai ser para a igreja. Você vai dar para um irmão. Nem todos vão receber. E eu quero que você que receber lá no dia, que você também tenha a sensibilidade, peça isso do Senhor, que você pode não ser o dono daquilo que chegou na tua mão. De repente vai chegar para você fazer chegar na mão de outra pessoa. E isso é um incentivo para você aprender que nós somos um canal de bênção. Deus nos abençoa para abençoarmos. Vamos receber talvez no dia para passar para outro. Mas não é para passar por pena porque o outro não ganhou nada. Não é passar por pena porque a pessoa a gente olha como sendo pobrezinha. É para você pedir direção de Deus para quem você vai fazer isso. E se aquela pessoa recebeu 10 coisas e as 10 são dela, é porque Deus quer abençoá-la. Mas se você recebeu e também sentiu que aquilo não é seu, de repente vai chegar um tênis. Vai chegar o tênis lá para o Jorge, que calça 39, vai chegar um tênis 43. Deus não vai querer que Jorge seja um palhaço para andar com... Ou seja, Deus deu aquilo para ele passar, umas coisas são mais notórias. Outras vão precisar de uma sensibilidade. Agora, irmãos, você tem que ter disposição. Que de repente aquilo que Deus vai fazer você dar, vai falar para você dar, vai doer. Tenha disposição para amar e para abençoar. Talvez você vai ver pessoas chorando na hora de dar, porque aquilo vai estar doendo. Mas se desprenda dessas coisas. Se desprenda dessas coisas. Porque se podemos dar, é porque Deus está nos abençoando. É melhor dar do que receber. E aí, não seja avarento em nada na sua vida.
e aprenda a confiar no Senhor, que é o Senhor que vai fazendo os milagres acontecerem. Então já vão pensando, já vão orando, porque está perto. Mas nessa situação eu quero trazer 3 aplicações para nós. A primeira das aplicações, eu quero que você aprenda que não importa a situação ou o problema que você esteja enfrentando, não importa qual seja a circunstância, não fique sozinho. Não fique sozinho. E aí nós devemos ter também a humildade desse não ficar sozinho, humildade de pedir ajuda, humildade de nos expor e falar das nossas situações, pedir socorro. Socorro porque você está em pecado, socorro porque você está na iminência de pecar, aquilo já está sendo gerado em você, está quase dando à luz. Pedir socorro pelas situações que você está passando e que você não está aguentando mais. Porque quando a gente fala em pedir socorro, muitos ou a maioria pensa na parte financeira. Não, vou pedir ajuda financeira, vou pedir socorro por várias áreas da sua vida, inclusive a financeira. E principalmente para você nunca mais precisar ficar pedindo. Você conseguir ter uma saúde financeira, a gente precisa de ajuda. Para eu alcançar uma saúde financeira, eu tive que passar por muitos problemas. Pedir empréstimo em banco, em familiares e viver na dificuldade por um tempo. Então, uns vão aprender pela dor e outros podem aprender com aqueles que já passaram por isso. Irmãos, capítulo 4, versículo 9. Paulo vai falar para Timóteo assim: pense por vir até aqui o mais depressa possível. Paulo está sozinho. Todo mundo abandonou. Outros foram enviados para a igreja pelo próprio Paulo. Só ficou com ele Lucas. E Paulo escreve a Timóteo, fala: Timóteo, venha para cá o mais depressa possível. Venha para cá o mais depressa possível. Eu preciso de você comigo. Eu preciso de você comigo. Peça ajuda. Peça ajuda ao longo da caminhada. Não fique sozinho. Ainda, vamos no versículo 10. Demas, ele fez o quê? Ele amou o mundo. Ele amou o presente século. Ele amou o pecado. E por isso ele abandonou. Quantos vão te abandonar ao longo da tua história? Esse número vai crescendo quanto o tempo mais passa. Quantos vão te abandonar quando você mais precisa? Quantos vão te abandonar e você empenhou amor, você ajudou e ainda vão sair falando mal de você? Quantos? Quantos vão ser mensageiro do diabo contra a sua vida? Vão falar mal de você e você só tinha plantado amor. E se você não passou, se prepare que um dia você vai passar. E dentro da igreja. E mais uma vez eu repito para você, o que as pessoas fazem demonstra quem elas são. O que você faz demonstra o que você é. E quem está com você. Então não é resposta. A pessoa foi ruim comigo, eu vou ser ruim com ela. Ela me abandonou, também vou abandoná-la. Aquele vizinho que te persegue, que fala contra você, no dia que ele precisar, você não vai dar o troco. Você vai dar amor. Você vai falar do Senhor. Você vai mostrar que é cristão. Isso independentemente do que esteja acontecendo. Aí, irmãos, vamos ser uma família da fé. Uns vão cair, vão tropeçar, vão pisar na bola, outros vão continuar amando, perdoando, incentivando, mostrando o erro,
e vamos nos reestruturando. É fácil? Não. Não vai ser fácil, mas dá para fazer. É exercício. Tem que ter intenção nossa em algumas coisas que nós fazemos. Se você esperar ter um sentimento você não vai fazer, você não vai amar. Porque a nossa tendência é amar aqueles que nós já gostamos, estar junto daqueles que parecem conosco. Mas nisso não tem mérito. Nosso mérito vem justamente quando nós abençoamos e amamos aqueles que estão contra nós. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Era a situação de Paulo. E aí, antes de continuar lendo o versículo 11, eu quero lembrar para você do seguinte. Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Marcos estava junto. Marcos era primo de Barnabé. Só que no primeiro lugar que eles chegaram, Paulo chega lá doente. Muitos vão falar que foi malária. Ao ponto do texto falar que as pessoas queriam tirar os próprios olhos, se possível, para dar para Paulo. Por isso que acho que é malária, que malária dá uma grande dor na vista, problema no corpo. E aí vai se levantar várias hipóteses, porque Marcos foi embora. Uma das mais aceitas é essa, que ele viu a possibilidade da morte, da doença, e ele meteu o pé, sou muito novo para isso. Mas não importa qual o motivo. Marcos foi embora, abandonou a missão. Aquilo enfureceu Paulo. Passou os anos. A igreja em Jerusalém chamou todos para um grande concílio, para falar das coisas doutrinárias, fazer uns acertos doutrinários. Quando acabou aquele concílio, tudo se resolveu doutrinariamente. Começa um diálogo de Paulo e Barnabé, como se fosse mais ou menos assim, irmãos. Vem cá, a igreja agora está saudável de novo, alinhamos a parte doutrinária, estamos com o mundo aberto novamente para fazermos missões. Vamos, Barnabé? Barnabé fala para ele, vamos. Mas você lembra lá de Marcos? Marcos, ele lembra. Marcos vai com a gente. E aí dá para a gente filosofar aqui, imaginar aquela discussão, vai, não vai, vai, não vai, se Marcos for, eu não vou, e aquela briga, e os dois líderes da igreja brigaram, racharam por causa daquilo. Líderes da igreja brigam? Brigam. Mas até nisso, o Senhor teve um propósito. A obra do Senhor foi feita, e a missão foi feita para 2 lugares distintos ao mesmo tempo. Mas brigam. Desentendimento vai ter. Então, você não está numa comunidade que você vai estar aqui como fosse Raul Seixas, numa comunidade alternativa, tudo paz e amor, não. A gente tem uma paz que excede o entendimento. Vai ter problema, vai ter sofrimento, vai ter falsidade, vai ter fofoca, mas a gente vai continuar em paz, a gente vai continuar amando, a gente vai continuar passando pelos problemas, confiantes no Senhor e sempre tendo a oportunidade de nos arrependermos. Talvez nesse momento lá de prisão, Paulo começou a refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, que para todos nós vamos falar que é uma caminhada de sucesso, de vitória. Talvez Paulo estava ali refletindo, eu tenho uma questão para resolver aqui. Eu tenho que resolver essa questão com Marcos. Eu tenho que perdoá-lo. Paulo estava doente, fazendo missão e foi abandonado. Paulo agora está abandonado, preso, e se lembra que ele precisa resolver um problema. E aí o texto continua. Paulo falando para Timóteo, eu só estou aqui com Lucas, no versículo 11. E continua assim, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é útil para o ministério. O primeiro evangelho foi escrito por Marcos.
Não foi um dos discípulos, não foi um apóstolo, foi esse Marcos, que um dia, lá na sua juventude, abandonou a obra. Que fez, por motivo dele, Paulo e Barnabé se separarem, brigarem entre si. E que agora Paulo está refletindo e falando assim, eu preciso desse homem na minha vida. Traga ele junto comigo, que eu vou encaminhar ele nesse ministério. E aí, irmãos? Peça perdão. Reconstrua amizades. Refaça as pontes que foram derrubadas. Resolvam seus problemas. Não podemos ficar como uma família da fé brigados. E aí você pode estar sendo um dos motivos do problema da igreja hoje. Somos todos parte desse corpo. E se tem alguma parte do corpo doente, afeta todo o restante. Não deixe seu pecado afetar o crescimento da igreja. Mas perdoa quem tem que perdoar. Refaça as amizades. Não deixe se abalar. E se a pessoa não quer fazer, não quer falar com você, não quer a sua amizade, que o problema seja dela e não sua. E esse ensinamento é tanto para agora quanto para o futuro. Porque alguém um dia vai ir contra você e vai te magoar. Então, irmãos, precisamos de ajuda. E precisamos de ajuda para estarem conosco. Precisamos de ajuda para podermos resolver problemas. Precisamos de ajuda. Peça ajuda. Segundo, não perca oportunidades. Não perca oportunidades. Capítulo 4, versículo 21. Anteriormente nós lemos que Paulo pede para Timóteo vir com urgência. Venha o mais rápido possível. No 21, faça o possível para vir antes do inverno. Por que antes do inverno? Porque no inverno é praticamente impossível, naquela época, de se navegar. Então ficaria 3 meses a mais para poder seguir viagem. E Paulo sabia que não teria esses 3 meses mais de vida. Então venha rápido e venha antes do inverno. Porque se Timóteo perdesse aquela oportunidade, Paulo já estaria morto quando ele chegasse. Temos tempo certo para fazer as coisas. E se abrirmos mãos de fazer, pode ter sido a última chance. A última chance de você reaver uma amizade antes de uma morte. A última chance de você resolver um problema. Então, se a oportunidade está à tua porta, abrace essa oportunidade e siga em frente. Nós estamos falando sobre família. Eu estou levando para essa área. Mas você pode aplicar isso em várias outras áreas da sua vida. Tem uma oportunidade, abraça a oportunidade. Mas sempre pedindo a orientação de Deus. Por último, então, não viva sozinho, não perca oportunidades e viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Versículo 8. Se nós vivermos para a glória de Deus, tem benefício nisso? Sim ou não? Sim. Benefícios que se manifestam nessa vida e na vida por vir. Nessa vida, Deus pode te abençoar financeiramente. Deus pode te dar saúde. Deus pode te dar vários outros benefícios. Mas Deus pode te dar o conforto e o consolo do Espírito Santo para você enfrentar toda e qualquer situação. E no mundo por vir, tem algo maravilhoso.
Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Então, a Bíblia fala de uma maneira difícil de compreender, porque se a data e o dia o Pai já sabe, mas fala que nós temos como abreviar esses dias proclamando o Evangelho. Eu não sei como que significa isso, mas eu sei que tem que falar. Tem uma coroa de justiça preparado para todos nós que somos filhos de Deus. Mas, irmãos, essa coroa vai ser entregue naquele dia. Até lá, vamos fazer o nosso papel. Perdoar, liberar perdão, tirar as mágoas. Vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos falar desse amor, vamos nos motivar, vamos levantar a nossa cabeça, enfrentar os nossos problemas. Vamos estar passando pela dificuldade, pelo problema, pelo abandono. E vamos continuar amando e cuidando do próximo. É isso que precisamos fazer. Não vai ser fácil, mas você tem que querer. Se empenhar. Assim como os jovens acham que pular o almoço eles já vão morrer de fome. Que fazer 24 horas de jejum, vão chegar lá debilitados, lá quase desmaiando. Com a prática vai ver que consegue mais. Da mesma forma, irmãos, talvez você ache que não consiga perdoar, que você não consegue caminhar junto, que você está passando pelo problema e você não consegue levantar ninguém, que você tem que se empenhar. Só quero te dizer uma coisa, é possível. Mas desde que você esteja cuidando de você mesmo. A ordem é cuide de você para poder cuidar do rebanho. Cuidar de nós, como é que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida devocional? Como é que está a sua leitura da palavra de Deus? Quanto você está se empenhando nisso? Está cuidando de você. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Para você poder se entregar nessa obra. Você que está solteiro, viva para o Senhor por completo. Por completo. Porque depois de casado, como diz Paulo, um vive para o outro. Não tem mais o mesmo empenho, o mesmo tempo para a obra. Vamos trabalhar, gente. Vamos nos empenhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos proclamar esse Evangelho. Vamos convidar pessoas. Vamos ver pessoas sendo convertidas. Mas vamos viver como uma grande família da fé. E aí, precisa de empenho e de disposição também. Porque vão te magoar aqui dentro, ou onde você estiver. Vão falar palavras que vão doer no teu coração. Mas você tem que conseguir perdoar e caminhar. E você que estava doidinho para experimentar o sabor de mel da vingança, o nosso vingador é o próprio Deus. Ele que resolva os problemas. Minha função é pregar o Evangelho. Não há tempo de viver magoado. Não há tempo de viver em contendas. Há tempo agora de promover o bem e fazer a diferença. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar esse momento. Então vamos lá para lembrar. Nós precisamos de ajuda. Não podemos ficar sozinhos. Vocês entenderam isso? Não viva sozinho. Não enfrente nada sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda. Não perca as oportunidades. E viva
para a glória de Deus. Existe uma herança para nós. Existe um galardão, existe coisas maravilhosas e impensáveis. Mas estamos agora aqui. Vamos viver para a glória de Deus, o honrando, o abençoando, tratando bem aqueles que Ele ama. E aquele que Ele ama, talvez aquele que te odeie hoje. Equipe de louvor, tem mais uma música? Se não tem, vai ter agora. Enquanto ele se posiciona, irmãos, vamos orar? Gostaria de orar com você. Se você tem dificuldade em perdoar as pessoas, se você tem aquele gênio forte, entendeu? É quase um filho do trovão. Se arrependa, em nome de Jesus. Se você tem dificuldade de pedir ajuda, quebre essa dificuldade, vença os seus traumas, os seus medos. Peça ajuda, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, estamos diante de Ti, Pai, pedindo a Sua ajuda, o Seu consolo, o Seu conforto para nós. Senhor, somos fracos, somos falhos, pecadores. Senhor, temos a tendência de fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Senhor, nos ensine a perdoar como somos perdoados. Senhor, a amar como somos amados, Pai. O Senhor nos amou. O Senhor perdoou a nossa dívida. O Senhor enviou o Seu próprio Filho. O Senhor deu o Seu mais precioso. O Senhor entregou o Seu Filho amado para morrer a nossa morte, para nos lavar do nosso pecado, tirar esse pecado por completo, para nos comprar, para podermos ser agora Teus filhos também. Senhor, nos ensine a perdoar os nossos irmãos, nos ensine a pedir ajuda quando estamos passando pelo problema e pela dificuldade. Senhor, abra os nossos olhos para vermos e compreendermos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, que possamos ser uma comunidade de fé, uma comunidade de ousadia, de amor, uma comunidade onde um está fortalecendo e ajudando o outro. Senhor, precisamos de Ti todos os dias. Senhor, e todas as vezes que o desejo da carne começa a tomar conta de nós, todas as vezes, Senhor Deus, começamos a olhar para esse século e começamos a amá-lo. Senhor, todas as vezes que começamos a nos afastar do Senhor e dos nossos irmãos, Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Manda uma perseguição, manda um desafio, manda um problema para a gente resolver, Senhor Deus. Mas não nos deixe ociosos para cairmos nas tentações do maligno. Senhor, que possamos nos alegrar nas muitas tribulações e também compreender a Tua multiforme graça. Senhor, queremos caminhar contigo, queremos caminhar com os nossos irmãos lado a lado, queremos viver, Senhor Deus, um pouco daquilo que nos espera no novo céu e na nova terra. Queremos viver aqui, juntos, como comunidade. Então, aquele que tem um coração duro para perdoar, quebra esse coração, Senhor. Senhor, aqueles que falam mais do que ouvem e têm uma língua afiada, que machucam, Senhor, fecha essas bocas, mas que possamos entregar palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de fé e de ousadia. E se não temos isso para falar, que possamos aprender a ficar calados. Senhor, que possamos caminhar juntos, em nome de Jesus. Senhor, se temos a tendência de acusar aquele que está caído no pecado, de ficar apontando os erros, Senhor, nos ensina a estender a mão. Nos ensina, Senhor Deus, a ajudar a limpar da sujeira do pecado
a caminhar junto com aquele que caiu, até que ele se arrependa e volte, Senhor Deus, a integrar a comunidade, as fileiras do teu povo. Precisamos do Senhor para isso, Pai. Precisamos ser essa igreja. Precisamos ser assim todos os dias. E precisamos do Senhor para isso. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. E todas as vezes, Senhor Deus, que estamos nos desviando desse propósito, coloca o problema na nossa vida. Quebra, Senhor Deus, como o Senhor quebra o barro e nos faz de novo. Senhor, envie coisas para resolvermos, para não perdermos o foco do Senhor. E que possamos caminhar, todos nós, com direção e alvo certo, focando em Cristo, até chegarmos na estatura do nosso Senhor. Que possamos caminhar assim, em nome de Jesus. Amém.